Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos mais esse dia para meditarmos na palavra de Deus e orarmos pelas nossas famílias. Sim, nós iniciamos ontem a leitura de um novo livro e te convidamos a acompanhar conosco o profeta Isaías. É interessante que na Bíblia hebraica, diferente da maioria das Bíblias cristãs, o Antigo Testamento, ou chamado Antigo Testamento, é organizado de forma diferente. Ele começa com a lei, chamada Torá, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Em seguida, ao invés de mostrar os livros históricos, depois os Salmos e os profetas por final, como a Bíblia cristã mostra, a Bíblia hebraica, logo depois da lei, traz os profetas, que incluem Josué, Juízes, Samuel, Reis, e aí segue com os profetas, incluindo Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então nós havíamos concluído a leitura da história dos reis de Israel, onde na verdade vimos bastante da atividade profética também, enquanto os reis muitas vezes estavam levando o povo para distante do Senhor, para a idolatria, para a descrença. Os profetas eram aqueles que traziam a lei do Senhor, reforçavam a aliança que Deus tinha com o povo de Israel para o chamar para mais perto do Senhor. E ao concluir a leitura desse período dos reis de Israel, nós iniciamos a leitura de Isaías e te convidamos a acompanhar conosco. Isaías foi um profeta conhecido como profeta messiânico, que nos ensina tanto sobre Jesus, e ele viveu no período de um dos últimos reis de Judá, na região sul, ali na região de Jerusalém. Então temos certeza de que vamos aprender muito juntos mais sobre Deus, sobre a pessoa de Jesus, mesmo lendo o chamado Antigo Testamento, e vamos aprender, como vimos ontem, como desfrutar do melhor da terra, das bênçãos do Senhor para a nossa família. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para abrir o nosso entendimento, de nos dar entendimento e sabedoria enquanto nós estamos lendo esse livro de Isaías, que é tão abençoado porque ele revela tanto Jesus. As profecias de Isaías revelam tanto o plano de redenção do Senhor, de resgatar, de restaurar o seu povo e de trazer essa salvação. Então que nós possamos ver essa mensagem de Isaías, que ele mostra tanto a questão do juízo, da justiça de Deus, mas também da esperança, da redenção, da esperança que nós temos em Jesus. Então vamos orar e pedir a bênção de Deus para esse dia, por esse momento, e no final nós vamos orar também por nossas famílias. Pai, obrigado por esse novo dia, que nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós pedimos, Pai, nós queremos aprender mais de ti, nós queremos receber a cada dia mais dos teus ensinamentos, da tua sabedoria, da tua direção sobre a nossa vida. Então nós pedimos que abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender a beleza da tua palavra, compreender os teus ensinos e aquilo que o Senhor tem para nós, os seus direcionamentos sobre nós e a nossa família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos ler o capítulo 2, você pode acessar, seja no canal do YouTube, Família e Fé, ou no podcast. Inclusive te convidamos a se inscrever no canal que é melhor para você. Ontem nós lemos o capítulo 1 de Isaías, você pode conferir quando Isaías declara no verso 19: se vocês quiserem e obedecerem, se vocês ouvirem e obedecerem, vocês vão desfrutar do melhor da terra. Essa é a promessa de bênção do Senhor. Como a Rafa disse, Isaías vai trazer uma mensagem de julgamento para aqueles que vivem no orgulho e na descrença, mas para aqueles que vivem na dependência do Senhor, em obediência à sua palavra, uma esperança verdadeira e promessa de grandes bênçãos. Hoje nós vamos ler o capítulo 2, que fala sobre a glória do monte do Senhor. Começa dizendo assim, Isaías capítulo 2. Foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que nele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão das suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais
pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. O dia do Senhor, verso 6. Certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições os povos do leste, praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordos com pagãos. Sua terra está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. Por isso, a humanidade será abatida e o homem será humilhado. Não os perdoes. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para os montes elevados e todas as colinas altas, toda torre imponente, todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida. Repetidas vezes, o livro de Isaías vai mostrar a consequência para aqueles que escolhem a descrença e o orgulho, ao invés de uma vida de humildade, de serviço ao próximo, de amor a Deus. Verso 17, a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Sim, nós vemos nesse capítulo 2 e assim também te convidamos a acompanhar conosco o restante dessa leitura do profeta Isaías. E nós vamos observar que tanto Isaías como os demais profetas reforçam a aliança do Senhor com o seu povo. Assim como essa primeira parte da Bíblia, chamada Lei, a Torá, trouxe a aliança de Deus, a promessa de que através de Abraão, Isaque e Jacó, Deus abençoaria famílias de todas as nações. Essa promessa foi confirmada, segundo Samuel capítulo 7, a Davi, dizendo que dos descendentes de Davi não faltaria um para se assentar sobre o trono, ou seja, o governo de Davi e da sua descendência duraria para sempre, apontando para o Messias, que é Jesus, que veio para reinar eternamente, trazendo essa justiça, essa paz com Deus e bênção a todos aqueles que humildemente escolhem confiar no Senhor. Então o convite é para deixarmos de lado o orgulho, deixarmos de lado a nossa própria maneira de pensar, o que nós gostamos. Como Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua própria vida, na verdade vai perdê-la, mas aquele que abrir mão da sua vida, Jesus está falando da nossa alma, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas próprias opiniões, e aquele que abrir mão da sua vida, na verdade, vai ganhar a vida verdadeira. Então nós vamos ver com a leitura dos profetas como eles vão reforçar essa aliança de Deus e as promessas de Deus, assim como a maneira como nós e nossa família vamos desfrutar das promessas de Deus, ao ouvir e ao obedecer a sua palavra. Algo interessante, nós comentamos no início hoje sobre a estrutura do chamado Antigo Testamento na Bíblia hebraica, que começa com a lei chamada Torá, depois ela traz a sequência dos profetas e conclui
com os escritos de sabedoria, como Ruth, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e também os livros depois de Cânticos, Daniel, que é conhecido como Apocalipse, do Antigo Testamento. Se você observar o Novo Testamento, ele também começa com os evangelhos como a história que traz a mensagem de Jesus, a mensagem das boas novas de Jesus. Em seguida, assim como esses evangelhos podem ser comparados com a Torá no Antigo Testamento, nós temos em seguida no Novo Testamento a sequência de Atos e as epístolas de Paulo, que foram escritos para nos mostrar o que aconteceu depois que o evangelho foi dado. E o que o apóstolo Paulo escreveu para adereçar nas igrejas ali da Ásia, problemas que foram surgindo, como Paulo reforçou a mensagem do evangelho, não apenas ao povo de Israel, mas também aos gentios. Isso é comparado no chamado Antigo Testamento com essa sequência dos profetas, em que eles estão reforçando a palavra de Deus. E assim como o Novo Testamento conclui com as cartas de Tiago, Pedro, João, inclusive o Apocalipse, mostrando como essas bênçãos serão desfrutadas até o fim dos tempos e para sempre, o chamado Antigo Testamento também conclui com o livro de Salmos e os profetas, inclusive Daniel, que é como um Apocalipse do Antigo Testamento. Então compartilhamos isso para te incentivar a continuar lendo o Novo Testamento, aprendendo mais sobre a história de Jesus, a igreja e como o evangelho tem crescido e como nós vamos desfrutar dessas bênçãos eternamente, mas também te encorajamos a olhar para o chamado Antigo Testamento e aprender nos livros da lei a aliança que Deus tem conosco, as promessas eternas dele. Nos livros dos profetas como Isaías, nós vamos ver essa mensagem sendo reforçada, como nós podemos colocá-la em prática. E ao meditar nos Salmos e nos livros chamados de sabedoria, nos escritos, nós podemos ter essa perspectiva de que essas bênçãos são não apenas para hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Jesus, no caminho de Emaús, disse aos discípulos que estavam caminhando com ele: vocês não sabiam que deveria se cumprir tudo que está escrito a meu respeito na lei, nos profetas e nos salmos? Então Jesus está dizendo que aquela era a Bíblia que ele tinha para ler. O Evangelho, as cartas apostólicas ainda não estavam escritas. Então, ao te convidar para meditar conosco no livro de Isaías, nós estamos te convidando para meditar nas escrituras que Jesus validou e vamos juntos aprender mais sobre a própria pessoa de Jesus e como a nossa família pode desfrutar das suas bênçãos. Sim, o próprio Jesus, quando ele estava no templo e ele foi na sinagoga, foi ler o rolo, ele falou que aquelas palavras estavam se cumprindo naquele dia. Amém. Então, tudo isso que nós vamos ler, estamos lendo aqui em Isaías, revela muito a respeito de Jesus, daquele que veio para nos salvar, para nos resgatar. Então, que nós possamos olhar para esse livro que muitas pessoas falam é o Antigo Testamento, mas como a realidade de quem estava ali naquele tempo, Isaías, profetizando do que haveria de vir, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então vamos orar pedindo a bênção do Senhor, não somente para esse dia, mas também para toda essa semana, sobre a nossa família, sabendo que Deus é conosco, Ele cuida de nós. E bom dia para todos vocês que já estão aí online conosco. Lembrando que o nosso horário mudou, continua às 6 horas da manhã aqui de Austin, mas no Brasil agora nós estamos entrando ao vivo pelo Facebook às 8 horas da manhã do Brasil. Sim. Se você deseja estar aqui ao vivo, então vamos orar juntos pedindo ao Senhor para abençoar o nosso dia. Amém. E nos dar esse coração, um coração aberto, aprendiz, para aprender e colocar em prática tudo aquilo que Deus tem sobre nós e a nossa família, as promessas Amém. Deles sobre nós. Assim seja. Que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos. Coloque diante de Deus agora os seus motivos de oração. Eu e a Rafa queremos concordar em fé com você. Meu Pai, nós te damos graças, sim, lembrando Senhor, da sua bondade, da sua fidelidade, do seu amor leal. Obrigado por abrir os nossos olhos para nos dar entendimento e conhecimento da sua palavra, das sim, belezas, Pai, da profundidade, da riqueza de revelações que há na palavra do Senhor. Obrigado pelas suas promessas que são eternas, obrigado pelas suas bênçãos e por ela nós dizemos sim e amém em amém, Cristo Senhor. Jesus. Sim, recebemos tudo que o Senhor tem para a nossa amém. Família, assim como rejeitamos tudo que não provém do Senhor, amém, Pai. Senhor. Pedimos que o Senhor tenha liberdade através do Teu Espírito Santo para renovar as nossas mentes e corações. Livra-nos de todo orgulho, de toda descrença, amém, de toda Senhor. Idolatria, de tudo aquilo que desagrada
agrada ao Senhor, como o profeta Isaías chamou o povo a se arrepender e se distanciar daquelas práticas. E nos dê, Pai, te pedimos, um coração puro, um coração rendido ao Senhor. Nos dê a graça de que nós necessitamos da tua ajuda para obedecer os teus mandamentos e viver Senhor, o em melhor nome que o de Senhor já tem Jesus. preparado para nós. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada Recebe, conosco Pai, agora. cada uma delas, Concordamos, em nome Pai, de com os Jesus. motivos de oração Sim, que Pai, este toma homem, cada esta necessidade. mulher coloca diante do Senhor. Sim, meu Pai. Apresentamos ao Senhor, meu Pai, cada nome que agora é lembrado em oração, os Sim, filhos, Senhor. os netos apresentados ao Senhor, as famílias. Pedimos que o Senhor responda cada pedido, operando os milagres do Senhor. Envia o teu poder, Sim, dê meu ordens Pai. aos teus anjos a nosso respeito. Amém, E Pai, nós opera precisamos maravilhas, de Pai, na Ti. nossa casa, de modo que a nossa história glorifique o Senhor, revele mais o seu amor e da sua graça a todos aqueles ao nosso redor. Pedimos por aqueles que hoje precisam de um toque de cura, que o Senhor venha levantar aqueles que estão no leito de enfermidade. Amém, Oramos Senhor, por em tantos nome que de no Brasil Jesus. têm sido assolados por essa praga da dengue. Pedimos que o Senhor restaure Senhor, as forças, restaura, Senhor renove Jesus. a saúde, Pai, do nosso povo e Amém, venha com a tua Senhor. bênção que enriquece e não acrescenta dores. Oramos também por aqueles que precisam de uma oportunidade de trabalho, da Sim, provisão, Senhor, em do nome pão de de Jesus, cada abre dia, as que o Senhor portas. abra as portas e traga, Pai, as provisões, como o Senhor sempre faz, antes do necessário e mais do que o necessário. O Senhor é o nosso Jeová Jirê, Deus que provê Sim, Pai, para muito todas as nossas obrigada. necessidades e suprirá, a tua palavra nos promete, todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Amém. Oramos por paz nos lares, pela tua proteção, entregamos nossa família, tudo que toma o nosso Recebe, nome Senhor, e o em nosso nome de futuro Jesus. sob os teus cuidados. E te pedimos, Pai, nos dê essa capacidade de ouvirmos as tuas palavras, aprendendo mais o Senhor e de obedecermos o Senhor, para que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra, de todas Amém, as bênçãos que o Senhor já tem desde a eternidade preparados para nós. Recebemos em Cristo Jesus. Oramos com fé e com ações de graças e abençoamos essa pessoa que está orando conosco também. Recebe, Seu Senhor, dia, em sua nome de semana, Jesus. Sim, Pai. oramos, Pai, com ações de graças e fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha um dia muito Graças a abençoado, Deus. na paz do Assim Senhor, seja. e nos vemos amanhã. Deus os abençoe, nós amamos vocês. Um abraço.